Olá pessoal, vamos estar aí também hoje falando, dando continuidade à nossa aula de geografia, entrando aí na unidade 8, ok? Um bom dia para vocês de novo, né? Porque vocês já me viram aí no vídeo de português, mas estamos aqui de novo agora para falar de geografia. Bom, nós vamos entrar como é que eu posso dizer? No título, né, na matéria, as 5 regiões, tá, brasileiras. Aqui nesse mapa, você vai encontrar as 5 regiões que você já estudou e já conhece. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Pode ver que o Norte é a maior região. E é sobre ela que nós vamos falar, tá, na aula de hoje, sobre a região Norte. Mas antes, vamos ler aqui na página 213, né, algo que fala sobre essa divisão. As regiões formadas pelo agrupamento de alguns estados são normalmente áreas com certas características em comum. Então, as regiões, elas são adaptadas, né, vamos dizer assim, quando foi feita essa divisão, foi basicamente com características semelhantes, tá bom? A atual divisão regional do Brasil foi feita para facilitar a administração do país. Nós também já falamos sobre isso. O Brasil é um país de grande extensão, seu território é grande. Então, para facilitar, né, essa administração, o cuidado com o país, né, dos governantes, na sua área política, foram feitas essas divisões, ok? As 5 grandes regiões, a gente já falou aqui, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. No entanto, nem sempre o Brasil foi regionalizado dessa maneira. A regionalização é um processo histórico construído ao longo dos anos e que atende às necessidades. Exemplo, hoje você olha para o mapa aí, você vai ver a divisão direitinho, igual eu falei para vocês. Mas antigamente, por exemplo, não existia o estado do Amapá, não existia o estado do Tocantins. Então, com o passar do tempo, foi se adaptando também para que melhor fosse distribuído o território brasileiro por meio dos estados, tá? No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, tá? É ele quem faz todo o censo, a contagem de tudo no nosso país. É o órgão responsável pela elaboração das mais importantes regionalizações já propostas, inclusive a atual, tá? Que a gente vai ver agora. Então, como eu disse para vocês, nós vamos estudar a região Norte, tá? Aqui você vai ter o mapa dessa região com os estados que formam a região Norte. A região Norte possui 7 estados, tá? São eles: Amapá, Tocantins, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. Leia o texto, gente, é importante, tá? Não fique só no vídeo, leia o texto, porque aqui a gente vai dando um resumão da matéria, mas conteúdo, de repente, passou de perceber para você, no texto tem. A região Norte é a mais extensa, tá? Ou seja, ela é maior, como você viu lá, quando eu mostrei todas as regiões juntas. Corresponde a quase metade do território nacional. E ela é formada por 7 estados, que a gente falou aqui. População. Em 2010, a região Norte tinha a menor densidade demográfica, ou seja, a menor distribuição de pessoas por suas áreas. Isso porque o livro diz: a maioria da sua população vive nas capitais dos estados e ao longo dos principais rios, tá? Então, existem áreas que não há população, não há um grande número de população. Isso faz com que a densidade demográfica seja muito baixa. O Pará é o estado de maior população da região, seguido do Amazonas e de Rondônia. Então, o Pará é o estado onde encontramos mais habitantes na região norte, tá? A região norte é também a que apresenta a maior população indígena. Também é nessa região onde encontramos, né, um grande número de indígenas e tribos ainda como Satere-Mauê, Munduruku, Apinaiê, Yanomami. Tudo isso tem aí no livro. Vamos falar agora um pouquinho sobre o relevo da região norte, tá? Aí a gente encontra uma das mais vastas planícies do mundo, que é a planície amazônica, tá? Lembrando que planície é uma área plana.
Ao norte, ao Planalto das Guianas, onde está situado o ponto mais elevado do Brasil, o ponto mais alto, que você também já estudou e um monte de gente já falou, eu sei que é o Pico da Neblina. Exatamente. O ponto mais alto do Brasil se encontra na região norte, tá? Com 2.994 metros de altitude. Vamos falar agora um pouquinho sobre hidrografia. Já estamos na página 215. O maior número de rios do Brasil e a maior bacia hidrográfica do mundo estão na região norte, tá? Qual o maior rio? Rio Amazonas, tá? Ele é o maior rio em volume de água e em tamanho também. Isso é comprovado, apesar dos livros ainda não dizerem aí. O Rio Amazonas foi constatado que é o maior rio do mundo em volume de água e também em tamanho. E além disso, a gente encontra muitos rios aí nessa região. O clima da região norte é equatorial, é um clima quente, tá? Com muita chuva, tá? Devido à grande área florestal que existe. A gente aprendeu que onde há grandes áreas florestais, né, ali também há um grande número de chuva. O aumento da chuva é muito intenso e ele, devido exatamente à área ser esse clima quente e úmido, né, as decorrências da chuva elas são muito intensas nessas regiões, tá? Então, fixando aí, o clima da região norte é equatorial, quente e úmido com bastante calor e chuva o ano inteiro, chuvas abundantes, tá bom? Geralmente em julho ocorre o fenômeno da friagem, quando a temperatura cai muito por alguns dias, tá? Em julho, aí o clima ameniza um pouco lá. Vegetação. A maior parte da região norte é ocupada pela floresta amazônica, a mais extensa floresta equatorial do mundo. Além da floresta amazônica, existem outros tipos de vegetação, como os mangues, os cerrados, tá? Os campos alagados, mas o que predomina realmente lá é a floresta amazônica, tá? Aí você vai ter aí no livro, olha que coisa linda, né? A floresta amazônica, aqui uma foto mostrando toda a beleza dessa vegetação, ok? Como eu disse para você, a maior parte da região norte é banhada pelo rio Amazonas, né, e seus afluentes, ok? E o interessante é que o rio Amazonas ele não nasce aqui no Brasil, ele nasce lá na Cordilheira dos Andes e aí ele vem percorrendo lá no Peru, né? E aí ele vem percorrendo até chegar no território brasileiro e aí passa a ser chamado de Rio Amazonas, tá bom? Atividades econômicas da região norte. O extrativismo, animal, vegetal e mineral, tá? A indústria e o comércio. Então, são as principais atividades econômicas. Extrativismo, aí entre os três tipos de extrativismo, a indústria e o comércio. Bom, no extrativismo, a gente tem a pesca, claro, devido a ter um grande número de rios, essa é uma atividade bem comum lá. Então, a pesca entra como extrativismo animal, tá? E é a base de alimentação para muita gente, especialmente para aquele pessoal que mora ali, população ribeirinha, como é chamada, que mora à beira dos rios. Quanto ao extrativismo vegetal, a gente tem a extração da madeira de lei para a fabricação de móveis e do látex, né, lá na seringueira, para a fabricação de borracha. Também tem o açaí, cupuaçu. As maiores reservas de minério se encontram na Serra dos Carajás, no estado do Pará, enquanto no Amapá, na Serra do Navio, encontra-se o maior centro de extração de minério de manganês, tá? Embora a cidade de Belém seja o maior centro comercial da região, a Zona Franca de Manaus tem uma atividade econômica bem desenvolvida, além de ser ponto turístico, e nela se pratica o livre comércio, ou seja, sem impostos, de produtos importados. Com a criação do Distrito Industrial de Manaus, foram instaladas muitas fábricas que produzem aparelhos eletrodomésticos e Manaus e Belém são os maiores centros industriais da região. Então, a Zona Franca de Manaus, que é esse desenho aqui, ó, tá? É um complexo de fábricas, indústrias, tá? Onde o comércio ele é desenvolvido, ok? E além de ser um ponto turístico, muita gente vai lá para ver, para conhecer, tá bom? E ali se pratica o livre comércio, né? Sem impostos, ou seja, foi realmente feito para que
a região se desenvolvesse, né, nessa área comercial. Então, nessa região aí, nós encontramos a Zona Franca de Manaus, onde, como a gente falou aqui, né, pratica esse livre comércio, assim adquirindo bastante recursos econômicos para essa região e seu desenvolvimento, ok? Aí vai vir a atividade aí, caracteriza a população da região norte no que diz respeito à densidade demográfica. Então você vai estar dizendo o quê? A região norte, né, ela tem uma grande densidade demográfica, uma pequena densidade demográfica. E por quê? Porque a gente falou lá. O que acontece com os habitantes? Onde eles vivem, onde eles residem? Essa é a resposta da questão 1, tá? Na número 2, com base no que você aprendeu, você vai botar em verdadeiro ou falso. A região norte tem maior número de rios e a maior bacia hidrográfica do mundo. Se for verdadeiro, V. Se for falso, F. O clima predominante da região norte é o temperado, isso que a gente falou aqui, com temperaturas amenas e inverno rigoroso, ou seja, muito frio na região norte. Verdadeiro ou falso? A maior parte da região norte é coberta pela floresta amazônica, mas nela também se encontram outros tipos de vegetação, como campos alagados, mangues e cerrados. Se for verdade, bota o V. Se for falso, F. E na número 3, tá? O extrativismo, mineral, animal, vegetal, a indústria e o comércio são as principais atividades econômicas. Cite um exemplo de cada um. Aí você vai escrever extrativismo mineral, bota lá um exemplo. Extrativismo animal, coloca lá um exemplo. Por exemplo, animal, a pesca, a gente já falou. É isso aí. Vegetal, bota lá um. A indústria, a gente falou aqui. Qual é, né? A zona... Não, Zona Franca de Manaus seria comércio. A indústria, o que se produz aí? Fabricação de quê? Aí você vai colocar. E a comercialização? Aí você pode botar Zona Franca, comércio, Zona Franca de Manaus. Ok? Então, é só essa atividade aí que vocês vão ter por enquanto, referente à região norte. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.